Bom, nessa aula nós veremos resoluções de sistemas sensores. Todo sistema sensor ele pode ser caracterizado por quatro tipos de resolução: a espacial, radiométrica, espectral e resolução temporal. A resolução espacial corresponde à medida da menor separação angular ou linear entre dois objetos que o sensor é capaz de discernir. De uma maneira aproximada, a gente pode pensar na resolução espacial como sendo a área projetada dentro de cada pixel da imagem. Então, quanto menor a área, consequentemente, maior é a resolução espacial da imagem. Aqui a gente tem alguns exemplos. Essa primeira imagem aqui, nós temos 50 centímetros de resolução espacial. Isso significa que dentro de um pixel dessa cena, a gente tem representada uma área de 50 centímetros por 50 centímetros no terreno. Essa imagem ela foi reamostrada para aumentar o tamanho do pixel, para a gente tentar perceber o que aconteceria com a piora ou a degradação da resolução espacial. Então a gente tem aqui 1 por 1 metro, 2,5 por 2,5, 5, 10 até 80 por 80 metros. A gente percebe que quanto maior a área dentro de cada pixel, menos detalhes a gente consegue enxergar na imagem e, portanto, menor é a resolução espacial dessa imagem. A resolução espacial nos sensores ópticos ela está relacionada com o campo de visada, que é o FOV, e o campo de visada instantâneo, que é o IFOV. Essa figura aqui mostra bem a diferença do FOV e do IFOV. Então nós temos aqui esse ângulo de abertura que me dá a largura da faixa imagiada. Então esse ângulo me dá o campo de visada, ou o FOV. E nós temos aqui uma especificação de um outro ângulo que me dá o tamanho do pixel projetado no terreno, que é o IFOV. Então, o IFOV está relacionado diretamente com o tamanho do pixel, ou seja, com a resolução espacial do sensor, e o FOV ele me dá a largura da faixa imagiada, é o campo de visada do sensor. Dessa figura aqui, a gente já consegue perceber que a área projetada dentro de cada pixel, ela depende também da altura da plataforma, né? Então a gente tem aqui, mais uma vez, o IFOV, que é uma quantidade angular, é essa abertura que vai representar o menor detalhamento no terreno, e a gente pode projetar esse ângulo no terreno, e a partir daí a gente tem um IFOV linear aqui que nos dá a área dentro de cada pixel da imagem. A relação para a gente chegar no IFOV, que é uma quantidade angular, ela é essa aqui, é a razão entre a dimensão do detector e a distância focal do sistema. Essa relação aqui ela vai me dar um ângulo em radianos e ela me dá a medida do que seria a resolução espacial nominal do meu sistema sensor. Se eu quiser saber quanto vale esse ângulo projetado no terreno, né? Então eu multiplico essa razão D sobre F pela altura da plataforma, e isso me dá o IFOV linear, que vai ser o tamanho do pixel no terreno, o tamanho nominal do pixel. Tá? Então aqui em outras palavras, em outros termos, né, o produto de H pelo IFOV vai me dar o IFOV, o ângulo, aquele ângulo projetado no terreno. Bom, vários componentes do sistema
como por exemplo lentes, espelhos, detectores e a própria eletrônica, concorrem para modificar as propriedades espaciais dos objetos, seja borrando o limite entre alvos distintos ou distorcendo as propriedades geométricas desses alvos. Isso faz com que, na prática, aquela relação nominal, aqui, matemática, ela não se sustente. Então, a resolução espacial, na prática, acaba sendo pior do que a resolução espacial nominal. Isso pode ser calculado através do poder de resolução do sistema, tá? Ou do ângulo de visada instantâneo efetivo, ou da resolução espacial efetiva. Isso é obtido através da função de espalhamento pontual do sistema. Uma vez que esteja disponível essa função de espalhamento pontual, ou que ela seja estimada, aquilo que a gente chama de resolução espacial efetiva, ou IFOV efetivo, ele é obtido da medida da largura da função de espalhamento pontual na metade do seu máximo. Então, como a gente percebe aqui, via de regra, a resolução espacial efetiva do sistema ela vai ser pior do que aquela relação matemática que a gente acabou de ver. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né, de E e FOV calculados para o CIBERS 1, 2, o SPOT 3 e o TM5. Então a gente percebe aqui, por exemplo, que para a banda 4 do satélite CIBERS 1, a medida do E e FOV, tá, para perpendicular à órbita e ao longo da órbita, né, a gente tem 81 metros por 64 metros, quando na verdade a razão ou a relação nominal nos daria 20 metros de resolução espacial. Percebam que esses valores são piores do que os obtidos para o sensor TM a bordo do Landsat 5, que tem uma resolução espacial nominal pior do que do CIBERS, né? A resolução espacial nominal do Landsat 5 é de 30 metros nessa banda, nas bandas multispectrais. Aqui a gente vê, então, mais um exemplo disso, né? Nós temos uma cena CIBERS 1, SPOT 4 e CIBERS 2, todas elas com resolução espacial nominal de 20 metros. Entretanto, da análise cuidadosa das imagens, a gente consegue perceber que a cena com maior detalhamento é a SPOT 4, quando na verdade todas elas deveriam apresentar uma mesma quantidade de detalhes. Então, quando a gente volta aqui e olha para a resolução espacial efetiva, a gente percebe o que está acontecendo, né? A gente percebe esses valores bastante degradados para o CIBERS 1 e para o CIBERS 2. Outra resolução do sistema é a resolução espectral. A resolução espectral ela é definida pelo número de bandas espectrais que o sistema possui e também pela largura de cada banda ao longo do espectro eletromagnético. Então, quanto maior for o número de bandas e menor for a largura entre essas bandas, maior vai ser a resolução espectral do sistema. Aqui a gente tem como exemplo imagens do Landsat 7 do sensor ETM+. A gente tem aqui 7 bandas espectrais, desde do comprimento de onda do azul até o infravermelho termal, que é a banda 6, passando aí pelo infravermelho médio, que é a banda 4, e pelas duas bandas do infravermelho próximo, que é a banda 4, e duas bandas do infravermelho médio, que são as bandas 5 e banda 7. Bom, mas
Quando a gente olha aqui, né, para esses valores nominais também, por exemplo, para a banda 1, que tem aqui comprimentos de onda de 0,45 a 0,52 micrômetros, a definição, na verdade, né, o filtro que é utilizado para definição dessa banda, ele também ele não é um filtro passa-banda, né, ideal. Ele não tem esse corte tão preciso em 0,45 e 0,52. Na verdade, é uma estimativa a partir da função de resposta do detector ou do filtro, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, se a resposta do filtro é uma gaussiana, como essa daqui, a gente percebe que ele tem uma resposta desde o comecinho aqui, ó, na área do visível, na região do visível, até o infravermelho próximo, né? Então ele não tem uma borda ideal, né? Não é um filtro passa-banda ideal. O que acontece é que normalmente se utiliza a largura máxima, tá? Ou o comprimento total na metade do máximo da sensibilidade do filtro. Então aqui nesse caso a gente teria uma banda centrada em 0,75 micrômetros e teria como valores nominais aí um limite inferior de 0,7 e um superior de 0,8 micrômetros. E a gente teria aí, então, 0,1 micrômetro de largura de banda ou 100 nanômetros, né? Existem instrumentos que são capazes de adquirir imagens em muitas bandas. Normalmente, até 100 bandas, a gente chama essas câmeras de câmeras multiespectrais. A partir daí, essas câmeras elas recebem o nome de câmeras hiperespectrais, né? O AVIRIS, por exemplo, ele tem 224 bandas na região que vai do azul até o infravermelho médio. Cada uma dessas bandas tem uma largura de 10 nanômetros entre elas. Então aqui está um exemplo do chamado cubo, né, AVIRIS, com 224 bandas. Está indo do azul, 400 nanômetros, até aqui o infravermelho médio. Aqui a gente tem uma comparação de um cubo AVIRIS com a resolução espectral do Landsat 8, por exemplo, né? O Landsat 8 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bandas que não são contíguas e são bastante largas, né, ao longo do espectro eletromagnético, enquanto que o AVIRIS tem aqui suas 224 bandas, né, contíguas e bastante estreitas. Se a gente fizer uma comparação aqui nesse trecho, que vai ali do ultravioleta até o vermelho, olha só a quantidade de bandas que o AVIRIS tem, enquanto aqui que o Landsat tem 4. Então a resolução espectral do AVIRIS é muito maior do que a resolução espectral do Landsat 8. Aqui é novamente uma comparação. Aqui a gente tem curvas de reflectância de um alvo, né? Aqui a gente tem o comprimento de onda do alvo, então a gente está vendo aqui que essa escala vai desde do azul até o infravermelho próximo, e aqui no eixo Y a gente tem a reflectância. Esses valores aqui, sombreados, né, são as larguras das bandas 1, 2 e 3, ou seja, do azul, verde e vermelho, do Landsat 7, do sensor ETM+. Enquanto que esses valores pontilhados aqui, essas linhas pontilhadas, nos mostram as larguras de bandas do sensor Hyperion. Então é possível perceber aqui que certos detalhes, certas pequenas variações no comportamento espectral de um determinado alvo só são perceptíveis quando a gente estreita mais aqui a largura entre as bandas, né? Quanto mais estreitas forem essas bandas,
mais perceptível vão ser essas pequenas variações aqui, que não são possíveis de serem vistas, né, nas bandas, por exemplo, do Landsat 7, né, nessas bandas mais largas aqui do Landsat 7. A próxima resolução é a resolução radiométrica, né? A resolução radiométrica ela está relacionada com o conversor analógico digital e com a quantidade de níveis digitais, portanto, representados numa imagem, né? Quanto maior a quantidade de níveis digitais, maior é a resolução radiométrica do sensor. Então, a gente tem aqui uma imagem com apenas 2 tons de cinza, e aqui a gente tem já 32 tons de cinza, 64 e 256. Então, quanto maior a quantidade de tons de cinza, maior é a resolução radiométrica. Como exemplo, o sensor MSS do Landsat 1, ele conseguia, as imagens dele exibiam uma variação de cinza de 0 a 63 tons, né? 0 sendo preto e o 63 sendo o branco. Já os Landsat 4 e 5 já tinham uma variação de 0 a 255 tons de cinza. E hoje não é difícil de encontrar satélites com 12 bits de resolução radiométrica, ou seja, com variações aí de 0 até 4.095 tons. O aumento na resolução radiométrica faz com que certas variações na resposta espectral dos alvos possam ser mais facilmente perceptíveis, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem um sensor olhando para um mesmo alvo com duas resoluções radiométricas diferentes. Em A é uma, em B eu tenho outra resolução radiométrica, né? Então, se a gente olhar para essa diferença aqui de resposta, né, em ΔR3, ela é bastante pequena, se comparado com esse outro sensor aqui. Então, numa resolução radiométrica maior, a gente consegue perceber variações de tonalidade de um alvo que são mais sutis. E isso permite que a gente consiga interpretar esses alvos com uma precisão maior, né? E perceber essas variações entre alvos ou dentro do alvo também com uma maior facilidade. E a última resolução é a resolução temporal. Ela é definida como um intervalo de tempo entre duas aquisições consecutivas de dados de uma mesma área. A resolução temporal do sensor abaixo, por exemplo, ela é de 16 dias. Por quê? A primeira cena foi tomada em 1º de junho de 2006 e a segunda cena na mesma órbita ponto foi adquirida em 17 de junho de 2016. Então a gente tem aí uma resolução temporal de 16 dias. É claro que existem sensores hoje que são capazes de fazer o apontamento fora do nadir. Isso faz com que a resolução temporal ela seja maior, ou seja, o período de revisita seja menor, o intervalo entre as revisitas seja menor, né? Entretanto, quanto maior o ângulo de inclinação fora do nadir, maiores as distorções geométricas inseridas também na imagem. Tá? E é isso, pessoal.